E aí, pessoal, tudo bom? Olha, a gente vai agora resolver duas questõezinhas do assunto matéria e suas propriedades e usos. Matéria, corpo e objeto. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, matéria é energia condensada, né? Então, vê bem, pessoal, a gente vai partir para uma pequena revisão com exercícios. Lembrem, corpo, matéria, corpo e objeto. O corpo é uma porção limitada da matéria e o objeto é um corpo que tem uma função útil. O que é importante é que a gente lembre que a matéria ela é formada por átomos e que os átomos, quando estão unidos, eles formam as substâncias. Então, os átomos têm símbolos que os representam. Por exemplo, F é flúor, Fe é ferro, Na é sódio, é do nátrio, né? O nome em latim e em grego, o que nos ajuda bastante, né? Latim ou grego, né? Outro detalhe, assim como o átomo é representado pelo seu símbolo, a substância é representada pela molécula. Por exemplo, H2O é uma molécula de água formada por hidrogênio e oxigênio. Quando a molécula é formada por mais de um tipo de átomos, por exemplo, H2O, CO2, H4P2O7, aí a gente diz, essa molécula é de uma substância composta. Quando ela é formada por um único tipo de átomos, H2, O2, O3, P4, S8, aí a gente diz, essa molécula é de uma substância simples. E aí, pessoal, a gente tem substância simples formada por um único tipo de átomos, substância composta formada por mais de um tipo de átomos. Lembrem-se que tem uma coisa muito importante. Quando o mesmo elemento químico forma mais de um tipo de substância simples, a gente tem um fenômeno na química chamado alotropia. Alotropia é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Por exemplo, o oxigênio, ele forma O2 e O3. O2 é o gás oxigênio, O3 é o gás ozônio, tá certo? O carbono é um campeão nesse assunto, né? Cai demais em prova. O carbono forma grafite, diamante, fulereno, que é o Buckminster fulereno, né? Aquela bola bonita, forma nanotubos e forma o grafeno. Lembrando que o grafeno e o grafite têm hibridação sp2. Eles são condutores de corrente elétrica. O grafeno, fantástico, um material de muitas utilidades que vai mudar muito a tecnologia do nosso planeta, tá certo? E o diamante sp3. Diamante é aquela pedra belíssima. Lembre-se que o quilate do diamante é o brilho dele, tá certo? Não é a composição em si. Outro detalhe é o fósforo, que dá origem ao fósforo branco e ao fósforo vermelho. O enxofre pode ser enxofre rômbico ou monoclínico. Tudo isso, pessoal, chama-se alotropia, quando o mesmo elemento químico forma mais de uma substância simples diferente. A gente tem também outro grande detalhe, né? A gente tem vários estados físicos, que vocês sabem. Por enquanto, a gente estuda o sólido, líquido e gasoso, os estados de agregação. No sólido, tá todo mundo bem pertinho, todo mundo bem abraçadinho, tá certo? Tem forma e volume constante. No líquido, aí já há uma maior distância entre os átomos, os íons, né? As moléculas. Eles já têm o quê? Eles têm a mesma sempre, né? O volume constante, mas a forma varia. Você pode pegar um litro, colocar num copo, ou pode colocar numa garrafa. Então, o volume já varia, mas a forma varia. O volume é constante. E no gás, varia tudo. No gás varia forma, varia volume. O gás, o volume do gás é o volume do recipiente que o contém. Então, deixando bem claro, o estado sólido é o estado de agregação mais próximo. Então, você tem forma e volume fixos. O líquido,
as moléculas, os átomos estão mais ou menos próximos, então você tem a forma variável, o volume fixo. E no gasoso, aí está todo mundo bem separado, todo mundo bem longe, aí você tem tanto a forma quanto o volume variáveis. O volume do gás é o volume do recipiente que o contém. Então, vou lhe convidar agora para a gente fazer umas questõezinhas. Vem comigo aqui, vou compartilhar com você esse PowerPointzinho. Vem cá. Olha para aí, pessoal. A gente vai ter aqui, olha, presta bem atenção nisso, tá? Que é bem legal. A gente vai ter aqui, ó, uma postagem de humor na internet trazia como título provas de que gatos são líquidos e usava, como essas provas, fotos reais de gatos, como as reproduzidas aqui. Olha que questão interessante. Os gatinhos aí, né, em vários locais, dentro de um jarro, dentro de uma pia e por aí vai. Não se preocupe que nenhum sofreu maus tratos. Então a gente tem aí, vê, o efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que líquidos, pessoal, olha bem, lembre-se bem, metálicos em repouso formam a superfície refletora de luz, como os pelos do gato. Não, note que o que é que ele tem colocado aí? Ele colocou o gato em várias formas diferentes, mas ele é sempre o mesmo gato. Então, o que é que a gente pode dizer? Que você vai ter aí, no caso, o volume constante e a forma variável, propriedade que os gatos aparentam ter. Moleculares, são muito viscosos, como aparentam seus gatos em repouso. São muito compressíveis, se mantendo forma, mas ajustando o volume ao recipiente. Não, eles mudaram a forma, né? O volume é sempre o dele mesmo, né? Moleculares são voláteis, necessitando estocagem em recipientes fechados, como os gatos aparentam ser. Lógico que o que ele quis mostrar era fazendo um paralelo com o volume, né? O volume, eu acabei de falar, quando você tem líquido, o líquido tem o quê? A quantidade, ela é fixa. 1 litro é sempre 1 litro, mas a forma varia. Eu posso colocar 1 litro em uma garrafa, posso colocar num copo, posso colocar numa bacia, ele sempre varia. Essa questão é uma questão da FUVEST, da primeira fase da FUVEST, bem recentemente. Bem interessante a maneira como eles abordaram, né? Aí, pessoal, a gente vai agora falar de, olha, uma questão de alotropia, muito comum. Lembre-se que isso é uma substância simples. Aqui só tem carbono, tá? Os alótropos são o quê? Quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Então, aí só tem carbono. Olha que legal, pessoal. Os alótropos do oxigênio, gás oxigênio, essencial à vida, ele é o quê? O comburente das combustões, né? O ozônio, barreira contra os raios ultravioleta. É só a gente lembrar do problema de quê? Do buraco na camada de ozônio. Olha, o excesso desse gás na atmosfera pode causar lesões nos olhos e na pele, tá? Outro detalhe, a gente tem o enxofre, ó, o enxofre rômbico e monoclínico. O fósforo, que pode ser vermelho, branco ou preto, ou fósforo negro. Lembrando, pessoal, que há um detalhe bem importante aí. Você pode transformar um alótropo em outro. Ah, então eu posso pegar grafite e transformar em diamante? Pode. Ah, que bom! Então, olha, Gustavo, tu tem um lápis aí, faz um anel de diamante. Olha, pessoal, primeiro que não é tão fácil, você vai precisar de pressão, temperatura e catalisador. E outra, que depois que você fizer tudo isso, você vai ter um diamante sintético. Lembra que eu falei no começo da nossa aula hoje? Ele não vai ter o mesmo brilho. Então, ele não vai, o quê, pessoal? Ter valor comercial. Então, olha bem, a gente tem aí, ó, fulerenos, grafites e diamante. Aí ele coloca para a gente, olha que bonitinho. As figuras mostram substâncias que possuem as mesmas propriedades físicas e químicas. Pessoal, eles são alótropos, tá? São todos do carbono. As figuras representam formas alotrópicas do carbono, sendo que a estrutura dos fulerenos acima pode ser comparada com uma bola de futebol. É o Buckminster fulereno, né? Que a gente chama de buckball, parece uma bola de futebol. As representações indicam as ligações químicas entre os átomos de carbono presentes nos fulerenos, diamante e grafite, que é do tipo iônica. Pessoal, a gente tem somente carbono. A ligação aí é covalente apolar.
Carbono é um não metal. As substâncias representadas nas figuras podem ser classificadas como compostas. Nunca, porque a alotropia é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples. Então, pessoal, olha a resposta aí, ó. As figuras representam formas alotrópicas do carbono, sendo que o fulereno é o buckminster fullereno, aquela bola que eu falei para você. Então, vê bem, na letra A, qual é o erro? É dizer que eles têm as mesmas propriedades físicas e químicas. Me responda. Grafite e diamante, olhando para eles, são substâncias idênticas? Claro que não, né? O grafite tem uma forma laminar, conduz corrente elétrica. O diamante não. Então, eles têm propriedades físicas bem diferentes. Legal? Então, a resposta seria a letra B, para uma questão bem interessante. Pessoal, acho que deu para a gente fazer uma pequena revisão desse assunto. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho e qualquer dúvida, procura a gente, tá? Beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu.